Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura na área. Já vai aí deixando teu like, porque hoje nós vamos responder uma questão magnífica que envolve o pensamento desse filósofo maravilhoso chamado Aristóteles, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado quando nós tivermos conteúdo novo, beleza? Então essa questão que nós vamos resolver é uma questão aí que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará 2020.1, tá certo? Que aconteceu no finalzinho do ano passado. Então eu vou ler o texto, vou explicar, fazer uma rápida consideração do texto que está sendo colocado aí para a resolução da questão e depois eu vou resolver a questão com você, tá certo? Então muita atenção, que essa é considerada uma questão extremamente difícil porque ela não é comum, por exemplo, no Enem e em alguns outros vestibulares, mas na UES isso é muito comum, ok? Acompanhe a leitura do texto proposto comigo. O silogismo é uma locução em que, uma vez certas suposições sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devido à mera presença das suposições como tais. Por devido à mera presença das suposições como tais, entendo que é por causa delas que resulta a conclusão. E por isso quero dizer que não há necessidade de qualquer termo adicional para tornar a conclusão necessária. Então veja, esse é um texto célebre, tá? Do Aristóteles aí no livro 1 dos Analíticos Anteriores. E ele está expondo aquilo que ele considera ser o silogismo. O silogismo, eu quero que você guarde com muita atenção o que eu vou te dizer agora. O silogismo, ele é uma forma de argumentação lógica criada por Aristóteles e ela é caracterizada sobretudo por ser dedutiva. O que significa ser um raciocínio dedutivo? Parte de premissas ou de conceitos gerais para que a partir dessas premissas você conclua algo necessariamente daquilo que já foi pressuposto nas premissas, tá? Uma coisa muito importante acerca dos silogismos é que os silogismos, eles não pretendem dar validade àquilo que é o conteúdo das proposições. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você diz assim, ó, todos os cães são pretos. Você sabe que todos os cães não são pretos, existem cães de outras cores. O silogismo ele não está querendo garantir a validade desta proposição. O silogismo é uma forma funcional que articula o raciocínio para gerar uma conclusão correta. Essa é a função do silogismo. Essa é uma estrutura de argumentação do silogismo. Então vamos lá, vamos continuar nesse silogismo que eu estou propondo agora. Então veja, todos os cães são pretos, aí você tem uma primeira premissa. Segunda premissa, Rex é um cão. Logo, Rex é preto. Então isso é um silogismo, esse silogismo é um silogismo válido, ele tem um termo maior, um termo menor e um termo médio. O termo médio ele não aparece na conclusão. E professor, qual é o termo médio? O termo médio é cão, ok? Então esse termo ele não aparece de nenhum modo, tá? Na conclusão. E nesse sentido, esse silogismo é absolutamente válido, correto e verdadeiro. Por quê? Porque ele cumpriu a sua função e cumpriu também as regras necessárias para que o silogismo ele seja considerado verdadeiro. Então observe que o silogismo ele é um argumento dedutivo, ele não se propõe a explicitar a verdade das proposições que são utilizadas nele, mas ele pretende ser verdadeiro em relação à validação do que está exposto no argumento dedutivo, isto é, nas premissas. E uma quarta coisa que é muito interessante nós entendermos é que ele simboliza a argumentação perfeita para Aristóteles. Vamos lá para o texto aí, comando da questão. Considerando o enunciado acima, constante no livro 1 dos Analíticos Anteriores, atente para o que se afirma a seguir,
e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Primeira afirmação. Trata-se da definição de silogismo, termo filosófico com o qual Aristóteles designou a conclusão deduzida de premissas, a argumentação lógica perfeita. Foi o quarto ponto que eu falei para você. Então, para Aristóteles, o silogismo ele necessita ser um tipo de argumentação lógica perfeita, dada a função que as premissas e os termos que estão na premissa ocupam. E se essas premissas estão articuladas de modo correto, a conclusão deve seguir necessariamente. Muitas vezes você nem precisa inferir a conclusão, porque ela já fica ali estabelecida já dentro das premissas. Então essa afirmação é uma afirmação verdadeira, ok? Segunda afirmação. Expõe as bases do argumento indutivo com 3 proposições declarativas, 2 premissas e uma conclusão, que se conectam de tal modo que a partir de premissas é possível induzir uma conclusão. Olha, a única coisa que torna falsa essa afirmação é a palavra indutivo. O silogismo, ele não é indutivo, tá certo? Ele é dedutivo. Então você não induz uma conclusão, você deduz a conclusão daquilo que é dado nas premissas. Terceira afirmação. Expressa a importância dada por Aristóteles à correção lógica do raciocínio empregado na construção do conhecimento do ser das coisas. E essa afirmação ela também está correta. E ela está correta por quê? Observe que uma das teses que Aristóteles sustenta, não só Aristóteles, mas toda a tradição filosófica grega, à exceção dos sofistas e à exceção de alguns céticos, ou melhor, de todos os céticos, é de que a razão humana ela está apta a conhecer a realidade. Tem uma célebre tese do Aristóteles, exposta no livro De Anima, que diz: a alma ela é de certo modo todas as coisas, ou seja, a alma ela pode conhecer tudo que existe na realidade. E a forma correta de estruturar o raciocínio para chegar ao conhecimento dessa realidade, ao ser das coisas, à essência das coisas, é o modo de raciocínio demonstrado nos silogismos, ok? Então, essa afirmação é correta. E por fim, a quarta afirmação. O silogismo não trata do conteúdo do que se afirma, mas permite-se chegar a conclusões verdadeiras, desde que baseadas em princípios gerais verdadeiros. Então, essa quarta afirmação, ela estaria verdadeira ou ela estaria falsa? E ela é verdadeira. Por quê? Eu expliquei isso logo no início do vídeo, né, na hora que eu estava comentando o texto. O silogismo ele não se preocupa tratar, especificar, validar e tornar verdadeiro o que é explicitado nas proposições. Qual é o objetivo do silogismo? O objetivo do silogismo é estruturar um raciocínio independentemente daquilo que as proposições estão tratando. O único objetivo é, a partir dessa estruturação, chegar a conclusões válidas, ok? Então, a primeira afirmação é verdadeira, a segunda é falsa e as duas últimas afirmações também são verdadeiras. Por isso, a sequência correta de cima para baixo é representada aí na opção D, VFVV, ok? Espero que você tenha curtido e entendido que é o principal, tá? Pra gente que tá aí se preparando para fazer os exames de vestibular. Abraço, tudo de bom, sempre aqui com você, professor Marden Moura.